Estou esperando. Ezequiel 14. Amém? Show? Amém, irmãos? Todos acharam? Amém? Podemos? Livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra do Todo-Poderoso: E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel, e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações, e tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize a casa de Israel: Assim diz o Senhor Jeová: Convertei-vos e deixai os vossos ídolos e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, e esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. E porei o meu rosto contra o tal homem, e o farei um espanto, um sinal e um provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, persuadi esse profeta, estenderei a minha mão contra ele e destruí-lo-ei do meio do meu povo Israel, e levarão sua maldade como a maldade que pergunta será a maldade do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem se contamine mais com todas as suas transgressões. Então serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, diz o Senhor Jeová. Amém? A igreja pode sentar-se com a graça de Deus. Amados, estamos diante de um texto que o profeta deixa claro que Deus rejeita a adoração hipócrita daqueles que buscam sua orientação enquanto mantêm ídolos no coração. Quando nós falamos de idolatria, quando falamos de ídolos, geralmente nós pensamos em uma estátua de gesso, né? Geralmente vamos pensar em
o boneco de gesso e por aí vai. Isso é idolatria. Idolatria das pesadas. Deus abomina. Deus odeia a idolatria. Inclusive, os primeiros mandamentos do decálogo, dos 10 mandamentos, é Deus repreendendo e ordenando para não idolatrar. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem do que é em cima do céu, na terra ou debaixo da terra. E não se prostrará diante dela. Então nós vamos ver o próprio apóstolo João, se eu não me engano, o último versículo da sua epístola é: filhinhos, apartai-vos dos ídolos. A idolatria, ela gera em Deus um ódio muito grande, porque ela é mentira. A idolatria tem a audácia de colocar uma entidade, uma pessoa ou uma persona no mesmo nível da pessoa de Deus. E isso está completamente fora de cogitação. Nós temos uma mensagem aqui, onde falamos em Mateus 17, a repreensão que o próprio Cristo, ele traz para aquele povo. Ele traz para os seus discípulos que queriam formar uma cabana para Moisés, para Jesus e para Elias. Ali qual era o problema? Eles estavam colocando alguém em cima de Jesus? Não. O problema é que eles estavam equiparando Elias e Moisés, grandes homens de Deus, com o próprio Filho de Deus. A idolatria, ela é abominável. A idolatria, ela é repreensível. E aqui nesse texto, nós vamos ver que alguns anciãos, eles foram diante do profeta Ezequiel. E ali, diante do profeta, eles consultaram sobre alguma direção que eles aparentemente queriam ter. E o próprio Senhor se revela através das palavras para Ezequiel e traz uma afirmativa. Filho do homem, verso 3. Estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Olha o que o Senhor está falando. Essa idolatria que está se manifestando agora, ela não é externa. Não estamos falando de um boneco de gesso. Nós não estamos falando de alguma questão material. Nós não estamos falando de uma entidade específica. Nós não estamos falando necessariamente de uma outra religião. Nós estamos falando de uma idolatria diferente, mais perigosa do que a idolatria comum. A idolatria comum é o boneco de gesso. É você ir lá bater cabeça para Maria. É você ir adorar o São Jorge. Essa é a idolatria comum que Deus abomina. Mas existe uma idolatria peculiar, diferente, uma idolatria que não é perceptível aos olhos, uma idolatria que não dá para você chegar e falar, é idolatria, só com 5 minutos de conversa. Mas se você vai na igreja católica, vai no centro espírita, vai no terreiro de macumba, você percebe que ali está sendo praticada a idolatria. Mas essa idolatria não. Julgo eu, é mais perigosa do que a idolatria comum, porque é uma idolatria no coração. É uma idolatria interna. É uma idolatria na tua alma. É uma idolatria no teu interior. Você vai ver que aqui não aparece em nenhum momento um altar a Baal, um sacrifício a Moloque. Aqui tu tem postura de adoração, reverência à autoridade profética de Ezequiel.
Liturgicamente, irmãos, estava tudo certo. Eles foram com a prerrogativa correta, com a disposição correta, com a postura correta, mas o problema não está só na postura, o problema está no interior, o problema está no coração. A Bíblia já dizia que do coração procede a saída da vida, que o interior é o que importa. Em Mateus 23, quando Jesus censura de forma categórica, singular e perfeita os escribas e fariseus, o que ele fala para ele? Escribas e fariseus, vocês são hipócritas, porque vocês se preocupam com o exterior do copo e do prato, mas não se preocupam com o interior. Vocês não olham para dentro de vocês, vocês não se preocupam com o coração de vocês. Vocês vão com largos filactérios, vocês vão com aquela voz imposta, Senhor, aquela coisa bonita, aquela coisa aparente, mas olha dentro como é que está. Olha dentro. Quantas vezes você não estava numa igreja, ou você foi essa pessoa que queria buscar Deus, mas passou o dia todo trabalhando, achou que ia dar para passar em casa, mas teve imprevistos e não conseguiu. Você botou o pé numa igreja, só que tu estava de camisa normal, bermuda e chinelo, porque tu foi direto do trabalho. Quantos olhares não foram até você? Olha como ele está vestido. Olha como ele vem para a igreja. É assim que ele quer servir a Deus? Mas para eles é só o roupão, né? Para eles é só o terno e gravata, né? Que está servindo a Deus. É assim que tem que estar, posturado. Mas o interior deles está cheio de podridão. Eles não cuidam do seu coração. É possível frequentar a igreja, ser membro de uma igreja e ter ídolos no coração. Infelizmente é possível. A verdadeira idolatria não precisa de templos visíveis, não precisa de imagens de pedra. A verdadeira idolatria, ela se esconde, sabe aonde? No íntimo do coração. A verdadeira idolatria, ela se esconde nos afetos secretos. A verdadeira idolatria se esconde nos valores não confessados, nos amores desordenados que ninguém vê, mas que governam as nossas decisões. A idolatria, ela é terrível. E Deus expõe a condição real desse cenário. Eles levantaram ídolos nos seus corações. A nossa fé, amados, a nossa religião, aquilo que nós vivemos como espiritualidade, não trata de um exterior. Muito pelo contrário, trata do que fazemos com o nosso interior. O Novo Testamento, ele não tem muitos rituais como o Antigo tinha. O Antigo Testamento, ele tem o ritual de purificação. Você vai fazer assim nas festas, você vai fazer assado. Aí você tem que se preparar da seguinte forma: o sacerdote, ele tem que se vestir assim, assim, assim. O sumo sacerdote, ele tem que botar a estola sacerdotal, ele tem que botar o turbante, tem que botar aquela coisa toda lá. O Novo Testamento não. Lá na primeira parte da história, no Primeiro Testamento, no Antigo Testamento, o Senhor, ele vai mostrando que eles têm que ter um zelo. Já no Novo Testamento, o Senhor mostra que eles necessitam viver em princípio. Eles precisam cuidar do coração, porque a malignidade não está no exterior. Mas, Vitor, eu vejo tanta maldade fora. Tem maldade. Mas essa maldade externa, ela é resultado de uma podridão interna. Não adianta tentar curar, resolver a podridão externa.
O que é isso, pastor? Não adianta tentar resolver o mundo com a política. Não adianta tentar resolver o mundo com a filosofia. Não adianta, ouça bem, tentar resolver o problema do mundo com a escola e nem com as prisões. Porque o problema não está aí. Aí é o sintoma. O verdadeiro problema está no interior. Está nos ídolos do coração que a humanidade levantou contra Deus. O problema é dentro, não é fora. Por isso que Israel rejeitou Jesus. Eles esperavam Jesus vindo num cavalo branco, dominando, reinando. Jesus chega e fala: o problema é o coração. A boca fala do que está cheio no coração. Cuidado, para que a luz que em ti há não sejam trevas. A candeia do corpo é o olho. Ele sempre preocupado com o interior. Olha, aquele que adulterar, não. Se só olhar e cobiçar no seu coração, já adulterou. Olha o nível das palavras de Jesus. Graça. A graça é infinitamente mais difícil do que a lei. Porque ela fala de intenção, fala de interior, fala dos ídolos no coração. Portanto, eles chegam diante do Senhor para consultar, mas eles chegam daquela forma ali. Não, eu quero uma resposta assim. Uma coisa, amados, é chegarmos diante de Deus e falar assim: Senhor, qual a tua direção? O que o Senhor quer para mim? O que o Senhor quer para nós? O que o Senhor quer para a minha família? O que queres, Pai? Outra coisa é já chegar falando: Senhor, eu quero isso, faça assim. Queridos, Deus é Ele, nós somos servos. Quando chegamos diante de Deus com uma imposição, nós já chegamos com uma resposta desejada. Nós não podemos fazer assim, porque quem sabe o melhor para nós? Deus. É Ele que sabe. Por isso nós o consultamos. Só que nós queremos consultá-lo não para saber qual é a direção. Nós queremos consultá-lo como se ele fosse um gênio da lâmpada para ele cumprir aquilo que a gente quer. Deus é muito mais do que isso, irmãos. Quem chega diante de Deus falando: eu quero assim, não entendeu quem Deus é. Agora olha o perigo disso. Lá em 1 Reis, no capítulo 22, está registrada a história do profeta Micaías. O profeta Micaías, ele era o do contra. Ele era aquilo que alguns costumam me chamar de o profeta do caos. Acabe, ele estava querendo fazer uma missão lá, e ele chama todos os profetas. Só que os profetas que ele consulta é tudo que concorda com ele, que fala sim para ele. O Acabe, ele estava fazendo igual aquele teu amigo faz. Não, eu quero uma opinião para tomar uma decisão. Mas ele já tem uma decisão. Aí ele procura a opinião daquele amigo que não confronta. Ele procura a opinião daquele amigo que não fala nada contrário, só fala o que tu gosta de ouvir, só amacia o teu ego. Acabe fez isso. Aí Josafá vira e fala: não tem mais um? Tem um lá. Tem um tal de Micaías. Olha, esse profeta aí, ele é do contra. Ele só fala contra. Não quer saber dele não. Não, chama ele lá. Chamou. Eu estou parafraseando, amém? Ele chama Micaías. Aí ele pergunta: olha, eu devo ir nessa guerra? Eu devo ir nessa batalha? Aí Micaías fala assim, imagino eu, né? Com um tomzinho de deboche: vai. Tá tudo certo. Aí Acabe vira e fala: não, fala a verdade. Tu é sempre do contra. Micaías diz: eu vi um espírito maligno sair da parte do Senhor e ir na boca dos profetas para te induzir a ir na batalha. E lá tu vai morrer.
Olha o que Micaías viu. Quando alguém chega diante do Senhor, querendo já uma resposta, a probabilidade de Deus dar aquela resposta só para você quebrar a cara é muito grande. Que é o que acontece aqui. O Senhor fala através de Ezequiel: olha só, vai lá. Diz a eles, aos anciãos, que se eles chegarem diante de mim com uma resposta, com um ídolo no coração, eu vou responder conforme esse ídolo, para que aprendam a me buscar, porque eu não sou um amuleto para ser usado dessa forma. Isso é uma ofensa contra Deus. Olha o nível do que o profeta está falando. A idolatria, o ídolo no coração, é chegar já com uma predisposição e não querer saber a opinião de Deus. O que pode ser um ídolo, irmão? A idolatria se manifesta naquilo que você persegue com obstinação, com veemência. A idolatria pode ser o dinheiro, o status. Quando você trabalha sem parar, sacrifica tudo pelo teu crescimento financeiro. Sacrifica igreja, sacrifica família, sacrifica os teus filhos, tudo pelo trabalho. Tudo pelo trabalho, porque você quer ter um status, você quer ser rico, mas você não entendeu a preciosidade da vida, que é a igreja, que é a família, que são os filhos, a esposa, o marido. Não, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Já dizia o apóstolo Paulo, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O que pode ser um ídolo? A aprovação das pessoas sempre precisa ser validado. Sempre precisa ser validado pelo outro. E se esquece que nós precisamos ser aprovados por Deus. É o corpo perfeito, é a estética. Se tem uma idolatria que eu não caio, é nessa, né? É querer ter aquele corpo. Por que quer? Para aparecer? Tudo que é motivo. Objetivo para que a gente queira aparecer. Aí as pessoas dão desculpa, né, Alexandre? Eu quero me sentir bem. Idolatria. Não é nem pela saúde, porque no fim estão tomando um monte de remédio que faz mal à saúde só para ter o corpo esteticamente belo e bonito. A obsessão pela aparência. Idolatria está naquilo que escraviza a tua vontade e domina as tuas escolhas. As redes sociais. Você não consegue parar de olhar. Aí nas redes sociais tu vai ver, olha, o outro está viajando, o outro foi para fora do país, o outro comprou isso, comprou aquilo. Isso é para instigar a tua idolatria. Tu quer a vida do outro. Tu quer o que o outro tem. E tu não é grato a Deus por aquilo que tu tem. Você não imagina, mas tem gente que olha a tua vida e vai desejar ter a tua vida. Porque na tua vida você tem paz, mas você quer algo a mais do que isso. Ou seja, Deus deixou de ser suficiente. A vida do outro é melhor. Muitas das vezes é um ímpio. Muitas das vezes é um ateu. É alguém que tem ódio de Deus. É alguém que apostatou da fé. É um desviado. Mas aí você fala, eu quero a vida dele. Idolatria. Isso escraviza a tua vontade. Isso domina as tuas escolhas. Relacionamentos. Trabalho. Idolatria está naquilo que distorce a tua percepção da realidade. Ego, orgulho, idolatria própria. A gente romantizou muito nos relacionamentos conjugais. O marido ou a esposa fala para o outro assim, você está sempre certo. E este aceita que sim, eu estou sempre certo. Isso não é um problema de casamento, isso é um problema espiritual. Isso é um problema de pecado. Quem acha que está sempre certo é idólatra de si mesmo. Só tem um que não erra e não se engana. Quem é a igreja? É Deus, é Cristo, é Jesus, é o Espírito.
Se você no teu casamento não tem a humildade de reconhecer quando erra, você é um idólatra. Se você, enquanto pai, não reconhece que você pode ter errado, idolatria. Se você, enquanto filho, não reconhece que erra, idolatria. A idolatria está naquilo que realmente impulsiona as tuas decisões. Com base em que você decide as decisões da tua vida? É para ter dinheiro, pastor. Não, eu vou decidir porque eu preciso ser feliz. Não. Qual é a vontade de Deus? Isso agrada a Deus. Isso glorifica a Deus. É assim que nós temos que viver. Dessa forma, o profeta repreende os anciãos. Só que não está tudo perdido. E nunca está tudo perdido. Sempre que Deus expõe um pecado, qual é o motivo? Trazer para perto. Deus não expõe por expor. Deus não expõe porque Ele quer mal. Deus não expõe porque Ele quer te aniquilar. Pelo contrário. Ele sempre traz uma palavra de escape. Olha o verso 6. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: convertei-vos e deixai os ídolos, e desviai os vossos rostos de todas as vossas transgressões. Pastor Iago Martins, no livro O Alvorecer dos Deuses, ele escreve o seguinte: apenas arrependimento da tolice da alma e da burrice espiritual livra o homem das idolatrias que destroem a razão. Só em Jesus a verdadeira inteligência. Apenas em adoração a Jesus o homem enxerga bem. O coração que não está prostrado diante da pessoa de Cristo não consegue enxergar nada direito. Olhe para você. Identifique as idolatrias que pode ter no teu coração, que pode ter dentro da tua alma. Faça isso para que você consiga ter um arrependimento genuíno. Não, eu peco, eu tenho idolatria porque eu sou obcecado pelo dinheiro. Eu sempre estou certo, eu quero sempre estar certo. Eu tenho uma auto-idolatria. Eu tenho uma idolatria à família. O que é idolatria à família? Quando o parente morre, acabou. A razão de você viver foi embora. Mas amar o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, a minha irmã, a minha esposa, o meu marido, é ruim, pastor? Não. É ruim quando você ama acima de Cristo. É por isso que acontece tanta depressão. O problema não é a depressão. O problema é o que causa a depressão. Nesse caso, é sim uma idolatria. Então, às vezes, não vai resolver só indo no psicólogo. Vai ajudar indo no psicólogo, mas aí é só um tratamento. Porque a raiz do problema está no espírito. A raiz do problema está na idolatria, que precisa ser convertida e ser arrependida. Não é só lamentar, é abandonar. É graça oferecida antes do juízo. Esse é o perigo da idolatria no coração. Portanto, nós precisamos desse arrependimento, mudar e transformar a nossa vida. Esse texto aponta para Cristo de múltiplas formas. Cristo, ele é o profeta verdadeiro. Diferente dos profetas que enganam, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele nunca engana e nem é enganado. Cristo é o purificador dos corações. Jesus, ele expõe a hipocrisia religiosa dos fariseus e dos escribas em Mateus 23 e oferece um novo coração em Ezequiel 36, 26, cumprindo a verdadeira regeneração pelo Espírito. Cristo é o mediador exclusivo. Ezequiel 14 mostra Deus rejeitando a mediação hipócrita dos anciãos. Cristo é o único mediador legítimo e glória a Deus por isso. Cristo é o juízo e a graça. Ele levou sobre si todo o juízo
que nós merecíamos por termos os ídolos no coração e se ofereceu para que pudéssemos ter arrependimento e graça. Portanto, rejeitem os ídolos e se arrependa de forma radical. Cuidado com os líderes que confirmam seus ídolos, que massageiam o seu ego. Cuidado com os profetas que só profetizam o bem, confirmando que tudo que tu faz e que tu quer vai chegar nas tuas mãos. Se preocupe com os profetas que não denunciam o teu pecado. Confie na sabedoria e na soberania redentora de Deus. Para fecharmos nas palavras do pastor Iago, é importante sermos sinceros sobre nossos próprios corações. Costumamos nos esconder, não apenas dos outros, mas de nós mesmos. Se pensamentos ruins surgem sobre quem somos, logo imaginamos ser uma cela ou seta do diabo. Um problema de autoestima ou nada mais que frutos de um dia ruim. Anestesiamos nossas consciências com inutilidades eletrônicas, joguinhos de celular, redes sociais e leituras populares. Ao não gastarmos tempo lendo nossas próprias almas, descortinando quem somos diante de Deus em oração, perdemos a bênção de julgar nossa própria fé e analisar se ainda estamos sendo feridos pela palavra. Ídolos são sorrateiros, alojam seus altares em zonas por vezes inalcançáveis. Se não estivermos dispostos a olhar para dentro de nós, suas raízes se aprofundam cada vez mais. Reconhecer as idolatrias é doloroso. É assumir que vivemos de forma errada e que construímos castelos de palha. Quanto mais você sacrifica pelo ídolo, mais apegado você fica a ele e menos disposto a abandoná-lo. Quantos de nós preferimos as mentiras que a idolatria nos faz ver, a começar a enxergar a realidade que nossas más escolhas geraram? É mais fácil ignorar as próprias motivações e fingir que está tudo bem. Quanto mais nos apegamos aos ídolos, quanto mais estamos longe de Deus, mais difícil é voltar. Então, se tem um ídolo, se tem uma idolatria, que nessa mensagem você conseguiu identificar, se arrependa, se converta, abandone, porque em Deus tem graça e misericórdia. Deus vê os ídolos escondidos em nosso coração, aquilo que amamos mais do que Ele, mas Cristo nos oferece libertação e um coração novo. Hoje o Senhor nos chama: convertei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos, como está no verso 6. Abandone agora o que compete com Cristo. Busque-o com o coração sincero. Somente assim experimentaremos a promessa: eles serão o meu povo, eu lhes serei o seu Deus. Que o Espírito Santo lhe conceda arrependimento verdadeiro e adoração. Amém? Vamos ficar de pé, vamos falar com o nosso Deus.